Nós estamos de volta com o debate para presidente da República e, como eu disse no começo, neste bloco, as perguntas vão ser sobre temas que eu vou sortear dessa urna aqui. Novamente, cada candidato pergunta e responde uma vez só. Vamos ver então qual vai ser o primeiro tema a ser abordado em pergunta neste segundo bloco. Cotas raciais é o tema da pergunta que será feita por Luiz Felipe Dávila, o candidato sorteado para abrir esse bloco de perguntas. Candidato, por favor, o senhor se dirija ao púlpito e diga a quem o senhor pretende fazer a pergunta sobre cotas raciais. Ao presidente Lula. Candidato Lula pode vir até o púlpito, por gentileza. 30 segundos de pergunta, por favor, candidato. Presidente Lula, no seu governo, 120 bilhões de reais se perderam na corrupção. Isso afetou muito a questão de cotas. Afetou tudo, afetou a saúde, afetou a educação. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para o povo brasileiro como o senhor, se eleito presidente, vai governar o país. Como o chefe de um governo que sabia desses 120 bilhões que foram desviados, ou como alguém incompetente que não sabia o que aconteceu? Felipe, você pode pelo menos me dar a fonte sua? Porque eu estou vendo aqui uma citação de números sem nenhuma fonte. Me dê uma fonte. Eu vou te dar a fonte. Eu vou continuar. Deixa eu te falar uma coisa, Felipe. Deixa eu te falar uma coisa. Aguarde, por favor. Eu quero que você preste atenção. De vez em quando as pessoas vêm aqui e falam com uma facilidade de número, como coisa parecida, sem nenhuma experiência concreta de saber o que é uma máquina pública e gerar a máquina pública. Eu queria que você apenas compreendesse que a lei de cotas é o pagamento de uma dívida que o Brasil tem de 350 anos de escravidão. A lei de cotas, ela permite que a gente recupere a possibilidade, sabe, de enfrentar o racismo, de enfrentar o preconceito, de enfrentar a marginalização, de dar ao povo periférico a oportunidade de estudar, de ter direito nesse país. E você não sabe o prazer que eu tenho de ter sido um presidente que não tem diploma universitário, que tirou a Universidade Brasileira de 3,5 milhões de estudantes para 8 milhões de estudantes. Você não sabe o orgulho que eu tenho de saber que menina da periferia, negra, filha de empregada doméstica, de faxineiro, de lixeiro que carrega da prefeitura, tem filho fazendo engenharia, medicina, diplomacia. Essa é a coisa importante que nós temos que fazer. Dar às pessoas que durante tanto tempo não tiveram direito, o direito de ganhar cidadania. Nós fizemos isso. E eu quero que você me dê a fonte. Te dou várias fontes, Lula. 300 milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos por um diretor da Petrobras. 110 milhões de reais foi a conta deixada do rombo de Dilma Rousseff na eletricidade brasileira. Olha, 120 milhões é muito dinheiro. Eu acho que você deve pedir desculpas ao povo brasileiro pelo roubo no seu governo, pelo assalto que foi o seu governo. Você deveria pedir desculpas porque 120 bilhões de reais fez falta na vida de muita pessoa, mas não fez falta na vida da turma do PT e nem na sua. Você até agora disse 300 milhões e 120 milhões. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. 110 bilhões. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. O problema de pessoas como você, que querem entrar na política e que aparecem como as pessoas que vão salvar o mundo, nunca deram certo nesse país. Você está diante de uma pessoa que eu quero que você olhe, que é o presidente que mais teve preocupação com a inclusão social nesse país. E é por isso que eu vou votar. Eu vou votar porque o povo brasileiro quer que eu vote. Eu vou votar porque o povo brasileiro está com saudade. Está com saudade de ter emprego, de ter aumento do salário mínimo, de ter a oportunidade de ter mais saúde, de ter farmácia popular, de ter Brasil sorridente, de ter o SAMU funcionando melhor, de ter acesso a especialistas nesse país. É por isso que o povo quer que eu vote. Sabe por quê? Porque eu não sou boquirroto. Eu gosto de cuidar do povo, eu não gosto de governar do povo. Eu gosto de cuidar, eu quero que as crianças possam comer, tomar café, almoçar, jantar, ir para a escola bem vestida, decentemente, que as pessoas possam trabalhar e ser respeitada, que a empregada doméstica tenha êxito em carteira, tenha séria jornada de trabalho, que ela tenha horário de almoço, que ela não seja tratada como se fosse uma cidadã de segunda categoria. É esse Brasil que eu aprendi a construir que vocês nunca construíram. É esse país que o operário deu ao povo brasileiro que a elite nunca conseguiu dar. Tempo, candidato.
Candidatos, muito obrigado. Os senhores podem retornar aos seus postos. Eu vou agora sortear, então, o tema da próxima pergunta, que será feita pela candidata Simone Tebet. Mudanças climáticas é o tema da pergunta que a candidata Simone Tebet vai fazer agora. Eu peço que a senhora se aproxime do púlpito e indique, por favor, a quem a senhora vai dirigir a sua pergunta. Candidato Bolsonaro. Candidato Bolsonaro, pode se dirigir ao púlpito. 30 segundos para a pergunta, por favor, candidata. Candidato Bolsonaro, o seu governo foi o governo que mais deixou os nossos biomas, florestas, o meu Pantanal e a Amazônia queimarem e serem devastadas. O maior desmatamento dos últimos 15 anos. Ao invés de proteger as florestas e cuidar da vida das pessoas, o seu governo cuidou e protegeu mineradores, invasores de áreas públicas e madeireiros. O senhor, nesse aspecto, foi o pior presidente da história do Brasil. O que o senhor faria de diferente nos próximos 4 anos? Senhora candidata, eu morei em Niuaque, estado de Mato Grosso do Sul. Conheço muito bem o Pantanal Sul-Mato-Grossense. Não é verdade que a senhora está falando aqui. Periodicamente, pega fogo na região. Mas nós temos no Brasil 2/3 das nossas florestas preservadas da mesma maneira quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Nós somos exemplo para o mundo. Nós somos dos países que, apesar de agora entrar na 10ª economia do mundo, que menos emite gases de CO2. Esse é o Brasil nosso. A senhora deve ter um pouquinho de noção de tamanho do que é a nossa floresta amazônica. Ela equivale a uma Europa ocidental. Como tomar conta disso tudo? No corrente ano, não tivemos notícia de incêndios, nem no seu Pantanal e nem na floresta amazônica, a não ser o que acontece quase corriqueiramente. Então, não é verdade esses dados. Nós botamos todas as Forças Armadas para combater incêndio. E a resposta está aí. Agora, é uma briga de narrativas, de informações, porque o nosso agronegócio é cobiçado. E a senhora está com muitos ciúmes da Tereza Cristina, que tirou tua vaga do Senado Federal por Mato Grosso do Sul. É impressionante, mente tanto que acredita na própria mentira. Mas vamos lá, o mundo virou as costas para o Brasil. Porque o presidente apoia projetos que são verdadeiros retrocessos, que é destruir a Amazônia. A Amazônia e o meio ambiente é vida e significa comida mais barata na mesa dos brasileiros. Eu sou do agronegócio. A falta de chuva em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul está fazendo com que a gente produza menos e a comida chegue mais cara na sua mesa. Eu, eleita presidente da República, desmatamento ilegal zero. E sabe mais eu vou fazer? Eu vou fazer um revogaço nesses decretos que tiram dos órgãos de fiscalização o controle de proteger a Amazônia. Porque quando nós não protegemos a Amazônia, nós descompensamos o clima. As chuvas em excesso nos grandes centros, lá nas comunidades mais pobres, derrubam as casas, matam a vida das pessoas mais humildes. Meio ambiente é vida e, portanto, precisa e vai ser preservado no meu governo. Então, a falta de chuva é responsabilidade minha. Parabéns. Senhora candidata, eu fui na Rússia, quando estava toda a imprensa contra mim, fui negociar fertilizantes para o agronegócio. Os navios chegaram. O homem do campo está produzindo. Nós garantimos a segurança alimentar para o povo brasileiro e para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E a senhora não falou nada no tocante a isso. No mínimo, um elogio. Que eu fui negociar com a Rússia fertilizantes para o nosso Brasil. Eu levei paz ao campo, titulando terras, são 420 mil lotes que nós titulamos. Acabou o trabalho do MST. Por isso o agronegócio, que a senhora diz que é dele, tanto me ama e não ama a senhora. Essa é mais uma diferença. E mais ainda, desses 420 mil lotes, 80% são para as mulheres. Eu defendo as mulheres do campo também. Mais ainda, com a questão... Não fez mais que obrigação porque está na lei. Candidata, a senhora não pode interrompê-lo. Posso continuar aí? Seu tempo, candidato. Vamos lá. Então, eu levei paz, tranquilidade ao homem do campo. As multagens eram algo abusivo e a senhora nunca falou nada enquanto senadora. Precisou eu chegar,
e com o Ricardo Salles, moralizarmos a questão de multas. Reduzimos em 90% aproximadamente as multas aplicadas no campo. Nós levamos paz ao campo, segurança e tranquilidade. E o respeito. Eles têm um homem que se preocupa de verdade com o agronegócio, que está sempre trabalhando para que o Brasil produza mais para nós e para o mundo. O senhor tem mais 10 segundos, candidato, se quiser usar. A questão das armas também. Nós demos, juntamente com o parlamento, o porte estendido ao homem do campo. Ou seja, mais segurança no campo, mais produção e o pessoal me ama. Tempo o campo agora, vai votar candidato. 100%. Muito obrigado pela participação dos dois. Eu peço que os dois retornem aos seus locais. Eu vou sortear agora o tema da próxima pergunta, que será feita pelo Padre Kelmon. Padre Kelmon vai fazer uma pergunta sobre educação. O senhor poderia se dirigir ao púlpito, Padre Kelmon? Muito obrigado. O senhor vai perguntar a quem? Lula. Foi bem. Candidato Lula já foi, candidato. Foi. O senhor quer que eu dê a lista das pessoas a quem o senhor pode perguntar? Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ciro Gomes ainda não foi. Por favor, candidato. Trinta segundos para a pergunta, por favor, Padre Kelmon. Hoje os filhos dos ricos estudam de graça em universidades públicas, enquanto o filho do pobre, que não tem uma boa educação de base, acaba tendo que pagar por universidades particulares. As universidades públicas viraram fábricas de militante a serviço do PT. Como você espera acabar com isso? A Colômbia, que é um país muito mais pobre do que o Brasil, garante 25 vagas para cada, 18 vagas para cada grupo de garotos de 18 a 25 anos. 42 vagas, só corrigindo. 42 vagas para cada grupo de garotos de 18 a 25 anos. O Brasil só dá 18 vagas. Portanto, o último lugar onde a classe média, que está obrigada a pagar dobrado para viver, tem algum retorno do Estado brasileiro, que é certamente muito oneroso e corrupto, e eu quero consertar isso, é a universidade pública. O que eu quero é expandir, e na verdade eu estou me comprometendo no Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu defendo, de transformar a educação pública brasileira em todos os níveis numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. Do jeito que o povo está cansado de sonhar e de ser enganado, eu preciso dizer um pouco mais. Isso já está acontecendo no Ceará. Um dos estados mais pobres do Brasil já tem hoje 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. Todas são gratuitas e todas perseguem o melhor padrão que houver de ensino para o filho do pobre, que é a única forma que o filho do pobre da pequena classe média tem de mudar de classe. Mas a educação precisa ser investida na base. Nós, do PTB, acreditamos nisso, que a educação de qualidade é quando você, de fato, passa a investir na criança, depois no adolescente, e assim chega à tua vida adulta para chegar à universidade e não virar militante de esquerda. Porque esse é o grande problema. As universidades hoje no Brasil, ela virou um ninho, né, de pessoas que militam por ideologias que vão contra os valores, contra o cristianismo. Vocês fizeram das nossas universidades um lugar para formar soldadinhos que vão defender essas ideologias, né, que está aí matando tantas pessoas na América Latina. A gente chega numa universidade, vê jovens utilizando camisetas com Che Guevara. Aí eu pergunto a você, universitário, você sabe quem foi Che Guevara? Um assassino de sacerdotes? Você sabe que Che Guevara... Tempo, candidato. Muito obrigado. A tréplica do candidato Ciro. A educação que eu sonho prover para o povo brasileiro é aquela que nós já estamos conseguindo fazer no Ceará. Eu digo isso não é para exibir nada, é apenas para mostrar para você que é possível. E ela começa com uma creche em tempo integral, e eu digo a você, com 8 bilhões de reais, que é a dispensa de impostos de produtos de luxo na cesta básica, eu coloco 1 milhão de crianças. São 8 bilhões de reais por ano de dispensa de PIS/COFINS por corrupção de outros governos que se mantêm até hoje. Ou seja, para pegar a cesta básica sem imposto, meteram produtos de luxo tipo salmão, queijo suíço, filé mignon, e deixam de pagar 8 bilhões de reais. Só para dar um exemplo prático daquilo que eu quero fazer. E o ensino há de ser em tempo integral profissionalizante. Também já temos no Ceará bem avançado, 60% das nossas escolas já são em nível médio em tempo integral. E o profissionalizante resolve a contradição da garotada,
que não conseguem o primeiro emprego. 14 milhões de jovens brasileiros hoje estão desempregados e sem educação. Eles estão chamando cinicamente de nem. Nem estudam, nem têm oportunidade de trabalhar. E nós estamos resolvendo isso como? O aluno que sai da escola de nível médio de tempo integral vai fazer um estágio remunerado pelo governo os 6 primeiros meses e tem sido de mais de 90% o aproveitamento e a retenção desses jovens estudantes nas empresas privadas. O ensino tem que mudar o padrão. Ao invés do decoreba antigo, que o beabá, que não leva mais ninguém para frente, o ensino deve ser emancipador da capacidade de formar um profissional para o mundo digital, para a economia do conhecimento. E aí isso bane completamente a preocupação de qualquer um. Porque se eu ensino um estudante a pensar, a olhar a mesma coisa de 2, 3, 4 ângulos diferentes e formar sua própria opinião, nunca mais ninguém vai poder alegar esse tipo de manipulação, que é mais lenda do que fato. Lenda? Isso é verdade. Várias universidades que você vai... Tempo esgotado, candidatos. Muito obrigado. Nós vamos agora fazer o sorteio da pergunta que será formulada pela candidata Soraya Tronic. Vamos ver aqui. A senhora vai fazer uma pergunta sobre combate ao racismo, candidata. A qual dos demais candidatos, por favor? Pode ser Felipe Dávila, pode ser o padre Kelmon, pode ser Simone Tebet. Vamos escolher candidato. Vamos para o padre. Candidato padre. 30 segundos, por favor, para a senhora fazer a pergunta. Candidato, o atual governo já teve absurdos como o secretário que fez vídeos de conteúdo nazista, assessor que fez gesto supremacista em pleno Congresso Nacional e presidente da Fundação Palmares, que é contra o movimento negro. Como garantir a defesa da população preta, parda, indígena, que é nosso maior povo, em meio a esse quadro de preconceito institucional? Dizendo para todos vocês que nós somos irmãos. Nós somos todos irmãos. O preto, o branco, o índio, o amarelo, o marrom. Somos todos brasileiros. Somos todos moradores dessa nossa casa comum, que é o Brasil. O Brasil é a nossa casa comum. Agora, essa política que cria mais divisão, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós temos que entender que como nós somos brasileiros e irmãos uns dos outros, preto, branco, índio, mulato, pardo, nós somos todos cristãos também. E quem é que nos dá esse sentimento de irmandade, de fraternidade, a não ser Jesus Cristo de Nazaré? Somente Jesus Cristo de Nazaré que pode nos dar esse espírito de saber enxergar no outro além da cor da pele. Porque vocês enxergam a cor da pele e vocês dividem e manipulam as pessoas desse país pela cor da pele. Raça só existe uma, raça só existe a humana. Nós precisamos enxergar o outro como um irmão, como um igual a nós, como um igual a você e a mim. E essas pessoas aqui de esquerda, 5 contra 2, essas pessoas de esquerda já estão com essa retórica, essa narrativa de dividir para dominar. Nós não podemos ouvir mais isso e aceitar. É preciso olhar para o Evangelho. É preciso olhar para Jesus. Se nós somos 84% de cristãos nesse país, vamos olhar para aquele que nos dá o maior exemplo de como nós devemos viver a nossa vida em sociedade. Jesus é o maior exemplo que nos ensina a viver uma vida em sociedade, nos irmanando. Nós temos que ser irmãos uns dos outros. Nós temos que olhar para o outro e sentir a dor do outro. Olha os nossos irmãos da Venezuela que estão sofrendo as consequências de ditaduras de esquerda que só quis saquear e roubar. Porque onde a esquerda coloca as mãos, eu costumo dizer isso, onde a esquerda põe as mãos para governar, ela destrói, ela apodrece, ela rouba as riquezas. A Venezuela, o país mais rico da América do Sul, se tornou o país miserável. As pessoas estão saindo de lá num êxodo humano impressionante. Eu vi com os meus olhos. Não foi o Jornal da Globo que me disse, não foi nenhum outro jornal que me falou. Eu, como padre, cuido de pessoas. Eu vi gente dizendo aqui que cuidava de pessoas. Eu cuido de pessoas, do ser humano. Eu fui ver na fronteira. Ninguém me falou, não foi a senhora que me contou. Eu saí pedindo esmolas para juntar dinheirinho
porque não tenho salário, e fui ver a situação do meu irmão. Não é porque é de outro país, mas é um cristão como eu, que está ali sofrendo o que a esquerda faz. E é isso que eles pensam Tempo, fazer. candidato. Agora, por favor, a réplica da candidata Soraya. Bom, agora eu acho que o senhor vai se dar mal com o seu candidato. O senhor vai arrumar confusão aí, perigoso perder o cargo de cabo eleitoral. Mas vamos lá. Quero aproveitar esse momento para mostrar que não tem proposta, só tem xingamento. E dizer... Ninguém. O senhor, por favor? Candidato, por favor. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu não mandei o senhor para o inferno, tá? Mas eu perguntei se o senhor não teria medo de ir para o inferno, porque o senhor não disse que deu nenhuma extremunção na pandemia. A pergunta o senhor não respondeu. Sobre imposto único, eu vi que o senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. E dizer mais, não deu extremunção porque o senhor é um padre de festa junina. Não existe padre de festa. O senhor, por favor, se mantenha calado. Por favor, candidato, o seu tempo já está esgotado. A senhora concluiu a sua fala, candidata Tronic. E dizer mais, que não sabe nem o que é direita e o que é esquerda. Não sabe, não sabe. Tempo esgotado, então vamos lá. O direito de resposta do candidato Bolsonaro foi negado. E durante a fala da candidata Soraya Tronic e o candidato Padre Kelmon usou todo o tempo dele na réplica e, portanto, na resposta, e, portanto, não teve direito à tréplica. Nós vamos seguir, então, vou sortear o próximo tema. A pergunta será feita pelo candidato Jair Bolsonaro e será sobre relação com o Congresso. Candidato Bolsonaro, por favor, o senhor pode se aproximar e informar a quem o senhor vai dirigir essa pergunta. Quem falta aí, Bonner? Bonner, quem falta aí? Sim, Felipe Dávila, Simone Tebet e Soraya Tronic. Lembrando então, candidato, relação com o Congresso. A quem o senhor vai perguntar? Felipe Dávila. Candidato Felipe, pode se aproximar, por gentileza. 30 segundos para a formulação da pergunta, candidato. Felipe, você deve saber que não é fácil o relacionamento executivo com o parlamento em qualquer esfera do Brasil. Eu botei um ponto final no toma lá da cá. Formei um ministério técnico, indicando pessoas competentes, e graças a isso vencemos muitos obstáculos. E no passado se entregava ministérios, bancos oficiais estatais em troca de apoio no parlamento. Essa prática tem que continuar sendo negada no futuro? É intolerável, Bolsonaro, qualquer tipo de esquema que tenha lá toma lá da cá. É isso que acabou com a política brasileira. Mas, infelizmente, e é triste dizer, que no seu governo também nós tivemos o orçamento secreto, que o senhor vetou no começo, o senhor vetou, mas depois aprovou. E o orçamento secreto virou essa moeda, infelizmente, de troca. E a segunda coisa, que também me entristece, porque nunca acho bom falar essas coisas, é a questão dos aliados. Quando se começa a fazer uma base aliada com ex-mensaleiros, fica difícil governar. Eu sei a dificuldade de governar, eu compreendo, mas não pode ceder 1 milímetro. E aí eu gostaria de dar um exemplo do nosso governador Romeu Zema, em Minas Gerais. Governou o tempo inteiro sem fazer um único acordo, governo limpo, impoluto, e conseguiu fazer andar o Estado. Atraiu 280 bilhões de reais de investimento, saneou as contas do Estado sem fazer nenhuma concessão, infelizmente, a essa ala podre. Dávila, você sabe que o orçamento secreto não é meu. Eu vetei. Depois passou e virou uma realidade. Eu não indico um só centavo nesse dito orçamento secreto. Ele é totalmente administrado pelo relator, ou da Câmara ou do Senado. Então não existe da minha parte qualquer conivência com esse orçamento. Quanto, aliás, Dávila, fala-se muito em Centrão. Se tirar o Centrão, sobe 200 deputados. Como é que você vai aprovar um simples projeto de lei se não tiver um acordo, um mínimo de urbanidade com eles? Me indique qual ministério que eu dei em troca de apoio parlamentar. Tenho lá o Ciro Nogueira, que é um cargo político, que faz contato com o parlamento.
Os raros parlamentares, como a Tereza Cristina, não foi em troca de apoio parlamentar. Não existe, em meu governo, troca de ministérios, estatais ou bancos oficiais com apoio parlamentar. A questão, presidente Bolsonaro, é que justamente essa utilização de mecanismos perversos como orçamento secreto, mensalão, vem corroendo a credibilidade do parlamento brasileiro, vem desgastando a democracia brasileira. Nós precisamos fazer um governo ético no Brasil, nós precisamos fazer um governo correto, no sentido de respeitar sempre a honestidade. Não dá para adiantar reformas num Brasil quando a gente cede para esses picaretas. Você sabe disso muito bem. Você sabe disso. Você sabe que governar o Brasil necessita, sim, de pulso político, mas necessita principalmente de não deixar essa turma avançar em orçamento, em emenda. Porque quando faz isso, olha o que acontece agora. Estouramos o teto de gasto. O Brasil vai pagar 500 bilhões de reais de juro. É esse o custo que acaba caindo no bolso do brasileiro. Isso é muito ruim. É dinheiro que devia estar indo para a saúde, para a educação. Nós estamos pagando juros por causa da irresponsabilidade fiscal. Porque quando abre a porteira para o Congresso, essa boiada de aumentar o gasto público vem. Veja aqui quantas promessas, é só promessa para aumentar o gasto público. Ninguém diz onde vai cortar o gasto público. E isso é que é governo sério, é definir prioridade, é dizer onde vai cortar, é não ceder à malandragem. Infelizmente, o Brasil tem costume desse roubo a mais fácil, é péssimo. Por isso que eu peço a você para votar no presidente do Novo, porque lá não tem roubo e a gente faz. É assim que se faz política. Está na hora de moralizar a política no Brasil. Chega mais do mesmo. Obrigado, candidatos. Eu peço que retornem aos seus assentos, por favor. Durante a réplica da candidata Soraya Tronic, o candidato Padre Kelmon pediu o direito de resposta e foi concedido. Por favor, eu peço que o senhor venha ao púlpito e faça uso do seu direito de resposta em 1 minuto, por favor. Eu queria dizer à candidata Soraya que se alguém aqui faltou com respeito, é a senhora, porque a senhora desrespeita por não conhecer e não saber o valor e o significado de um sacerdote. O povo brasileiro sabe, os 84% da população brasileira sabe qual é o valor de um sacerdote, aquele homem que se dedica à vida do pobre, aquele homem que serve no altar, que traz para você Jesus Cristo presente na Eucaristia. O povo brasileiro sabe disso, mas a senhora desconhece isso. A senhora desconhece o valor de um sacerdote, porque nós estamos aqui, tanto eu como qualquer outro sacerdote no país, nós sabemos da importância do zelo pelo ser humano, mas um zelo onde a verdade ela é primordial, e não falácias, mentiras, dizendo que vai fazer aquilo que não pode fazer. Então, é preciso valorizar e respeitar as pessoas que realmente estão nesse país, ajudando a construí-lo, desde o início da fundação do Brasil. Tempo, candidato. Muito obrigado pela sua resposta. Nós vamos dar sequência, então, ao nosso debate. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva é o próximo a fazer pergunta. Eu vou sortear aqui o tema meio ambiente. Candidato Lula, o senhor pode fazer pergunta para a candidata Simone Tebet ou para a candidata Soraya Tronic? Para a candidata Simone Tebet. Candidata Simone, por favor. 30 segundos para a pergunta, candidato Lula. Candidata, todos nós sabemos e acompanhamos pelo noticiário de que, em um determinado momento, no atual governo, o Brasil desrespeitou todo e qualquer comportamento na defesa da questão do clima. Eu queria saber o que a senhora propõe para resolver a questão do clima no Brasil. Bom, candidato Lula, nada é por acaso nessa vida. Nós acabei de falar de mudanças climáticas com o atual presidente da República e, mais uma vez, ele vem com inverdades, ele fala de questões que ele não conhece ou simplesmente que não se importa. Quando nós falamos de meio ambiente, de mudanças climáticas, nós estamos falando de vidas. No meu governo é desmatamento ilegal zero. Nós vamos devolver lá para a Amazônia, para os biomas brasileiros, os órgãos de fiscalização e controle, para que protejam as nossas matas, para que protejam os nossos rios. Nós vamos fazer mais.
nós vamos mostrar que não é meio ambiente ou agronegócio, é meio ambiente e agronegócio, é natureza e desenvolvimento. Eu sou do agro. O agro põe comida barata na mesa do brasileiro. Mas se nós não cuidarmos do meio ambiente, o meu estado, do Mato Grosso do Sul, e toda a região sul do Brasil, candidato, sabe qual foi o prejuízo das mudanças climáticas com o agronegócio nos últimos anos? 60 bilhões de reais. É o dinheiro que faz, quando se gasta muito e se tem prejuízo, faz com que o preço dos alimentos suba. E aí, no supermercado, o pobre não consegue comer. Hoje ele come arroz ou feijão. Então, cuidar de meio ambiente é cuidar da vida. É isso. Nós vamos cumprir o Acordo de Paris. Nós vamos deixar de ser pária internacional, porque hoje o mundo tem vergonha de nós. E mais, é muito importante esta questão. Nós vamos fazer dinheiro. Por quê? Preservar hoje gera dinheiro. O mundo quer pagar, porque nós temos o que o mundo quer. Nós temos florestas. Então, vamos preservá-las e cobrar em dólar de quem quer comprar o chamado crédito de carbono. E esse dinheiro entrando no Brasil vai servir para que a gente mova a máquina, faça o Brasil crescer, gerar emprego e renda para a população brasileira. Candidata, uma coisa importante que tem que dizer é que desde a COP15 em Copenhague, o Brasil, no nosso governo, se transformou no Brasil que mais controlou o desmatamento, reduzimos praticamente 80%, de 27 mil quilômetros para 4 mil quilômetros, e ainda assumimos a responsabilidade de evitar a emissão de 36,9, sabe, de gás carbono. Além disso, eu queria dizer uma coisa, nós vamos proibir terminantemente qualquer garimpo ilegal. Não é necessário nenhum cidadão do agronegócio invadir a Amazônia ou o Pantanal. Quando eu era presidente, as pessoas queriam plantar cana no Pantanal, eu não deixei. Por quê? Porque nós temos 30 milhões de terra degradada, de pátio degradado, que você pode utilizar para plantar o que você quiser, sem precisar derrubar uma árvore e fazer uma agricultura de baixo carbono, que é o que o Brasil precisa. Nesse momento que nós conversamos, candidato Lula, 3 mil árvores foram derrubadas na Amazônia. Essa é a média. Nós temos que cuidar do meio ambiente, nós vamos cuidar do agronegócio e nós vamos cuidar da agricultura familiar. Mas nós vamos cuidar também de quem mora no norte. Lá eles podem explorar, porque é a pecuária intensiva, é o cacau, é o açaí, é o extrativismo ali da pesca para sustento da sua família. Então, é isso, não é a meio ambiente ou desenvolvimento. É possível e nós vamos garantir aos homens que moram no norte, aos homens que ali precisam do seu sustento, inclusive com a agricultura familiar, todas as condições. Mas seremos intolerantes, intransigentes e puniremos com rigor todo e qualquer invasor de área pública, grilheiro e minerador. E, por fim, nós vamos fazer um revogaço nos decretos que são retrocessos do atual presidente da República. Candidatos, muito obrigado. Durante a réplica da candidata Simone Tebet, o candidato Bolsonaro pediu direito de resposta e ele foi negado, candidato. Eu queria lembrar que o direito de resposta se refere àquelas ofensas à honra pessoal de um candidato e é assim que a gente analisa antes de conceder ou não. Eu vou dar sequência ao nosso debate. Agora quem vai fazer a pergunta é o candidato Ciro Gomes e ele vai fazer a pergunta à candidata Soraya Tronic. Eu peço aos dois que se apresentem ali ao púlpito e eu vou aqui sortear o tema. Emprego, candidatos. O candidato Ciro vai fazer em 30 segundos uma pergunta sobre emprego para a candidata Soraya Tronic. Senadora, o Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo resolve as questões assim como elas estão hoje se apresentando no seio da família brasileira. Renegociar dívidas dos 66 milhões de pessoas, refinanciando com desconto, e estabelecer um programa de renda mínima de cidadania de R$1.000 em média por domicílio, e eu tenho todos os recursos já bem mapeados. Porém, a grande política é o emprego. Minha proposta é 5 milhões de empregos em 2 anos. Candidato. Sim. Uma belíssima oportunidade para a gente realmente trazer propostas, que é o que eu vim. Né? Não vim brincar aqui, não. Eu vim falar de Brasil, trazer os problemas, um diagnóstico e trazer soluções. A nossa proposta do Imposto Único Federal
tem o condão de ajudar na geração de empregos. E, na verdade, como o padre disse que é uma mentira, né? Nós não vamos criar mais impostos. Na verdade, vamos substituir 11 tributos federais por um imposto só. Esses tributos, que hoje significam cerca de 25% na carga tributária sobre o consumo, passarão para a movimentação financeira. E dentro dessa substituição, nós iremos desonerar a folha de pagamento do empregador, que só da contribuição previdenciária significa cerca de 20%. E também desoneraremos os funcionários, que vai de 7,5% a 14%. Só aí nós já iremos permitir que o empregador se anime em contratar mais pessoas, é óbvio. Além disso, candidato, nós iremos fazer uma proposta de compensação de dívida ativa. Você, empregador que está na dívida ativa, o que você vai poder fazer? Ao invés do refis, ao invés daquelas ações judiciais, nós iremos propor que você faça uma compensação do que você já deve por geração de novos postos de trabalho. Com tudo isso, dentro desse pacote econômico que nós propomos, que é a principal questão para o Brasil, porque para cuidar das pessoas, para cuidar de você, nós precisamos cuidar das contas. Por isso, a mãe de todas as reformas é a reforma tributária, para quem nunca ninguém deu a atenção devida. Então, é dessa forma que nós vamos gerar empregos. Senadora Soraya, eu concordo completamente, por isso o Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo propõe uma profunda reforma fiscal que deixa líquidos 300 bilhões de reais por ano. Com 100 bilhões de reais eu quero abater impostos, especialmente sobre os mais pobres e a classe média, e com 200 bilhões de reais retomar o desenvolvimento. Porém, isso tem um tempo para conseguir. E qual é a minha proposta, então? É renegociar imediatamente a dívida das famílias, porque o consumo das famílias é o maior motor de atividade econômica. Renegociar, enfim, a dívida das empresas, 6 milhões de empresas estão no Serasa, 6 milhões na antessala de quebrar. E fazer um grande e massivo programa de emprego, retomando 14 mil obras paradas, e o recurso para isso está previsto no corte de 20% de todas as renúncias fiscais. Eu dei o exemplo aqui de salmão, mas são 350 bilhões de reais de impostos devidos que o governo dispensa. E se eu cortar 20% disso, com 70 bilhões de reais por ano, eu retomo as 14 mil obras paradas, empregando gente com dificuldade de qualificação. Tréplica, candidata. Pois é, dentro deste nosso projeto, nós também iremos isentar quem ganha até 5 salários mínimos do imposto de renda. Então, isentando, tirando das suas costas o INSS, o imposto de renda, para você que ganha até 6 mil reais, vou dizer para você, vai sobrar mais um salário ao longo do ano, como se fosse um 14º salário. E isso é possível fazer, é uma reforma tributária muito simples, digital, moderna e que é insonegável. Aquele pessoal que adora comprar tudo no dinheiro vivo vai ter problema sim, mas o resto do povo brasileiro que trabalha sério, que trabalha duro e que é honesto acima de tudo, que não é sonegador, vai gostar, porque vai pagar apenas 1,26% de alíquota. E aí nós vamos poder melhorar a cara desse Brasil, mudar de verdade e crescer de uma vez por todas, sair desse passado. Obrigado, candidatos. Tempo esgotado e nós estamos terminando aqui, então, o segundo bloco deste debate. A gente volta daqui a pouquinho com uma nova rodada de perguntas com tema livre. Até já.